Vamos lá, pessoal, continuando a aula da semana passada, ainda em tecido conjuntivo, hoje a gente vai falar dos próximos tipos de tecido conjuntivo para fechar essa sequência. Então, o próximo tecido conjuntivo é o cartilaginoso, que compõe as cartilagens do nosso corpo. Então, ele tem uma consistência firme, ele é rígido, não tão rígido quanto um osso, então tem uma flexibilidade, mas a gente já percebe uma certa rigidez nele. Ele é vascular, quer dizer, não tem passagem de vaso sanguíneo, por isso que na maioria das vezes, quando a gente faz algum tipo de perfuração em cartilagem, ele tende a não sangrar. Ele é composto por um pericôndrio, que é um tecido conjuntivo periférico à cartilagem, então já que esse tecido é avascular, ele acaba nutrindo esse tecido que não tem vaso sanguíneo. E esse pericôndrio tem células mesenquimatosas, que são feitas pelo mesênquima, que é um tipo de folheto, e pode atuar na regeneração da cartilagem. Então, por isso que as regiões cartilaginosas elas podem se renovar e se regenerar e voltar a ser como eram antes. A função desse tecido é a sustentação, e dar suporte mecânico. Por exemplo, quando a gente fala dos discos intervertebrais, que são as vértebras são que compõem a nossa coluna vertebral. Entre esses ossos que são as vértebras, a gente tem discos intervertebrais, que são constituídos de cartilagem, Então, eles fazem esse suporte aí para o nosso movimento acontecer e a gente não ficar batendo osso com osso no movimento, Também compõem estruturas, diminuem atrito entre articulações, que é justamente esse encontro de osso com osso. A matriz intercelular, entre essas células, é composta de colágeno e proteoglicanos, que são proteínas, e tem células específicas desse tecido, que são os condrócitos e condroblastos. Então, quando a gente fala condro, esse prefixo condro, ele vem de cartilagem, Esses condroblastos, a gente tende a falar que é uma célula mais jovem, célula em formação, e os condrócitos são células mais adultas, mais formadas. E eles são feitos de tecido conjuntivo. Existem algumas formas de cartilagem, tipos de cartilagem. A cartilagem hialina é aquela que tem poucas fibras colágenas, então muito tem a ver com a composição, Tem uma matriz mais homogênea. Ela está presente na nossa traqueia, nas extremidades dos ossos longos, nas articulações e nos brônquios. A cartilagem mais elástica é aquela que tem mais fibras colágenas, mas também tem fibras elásticas, por isso o nome cartilagem elástica. Ela tem mais flexibilidade do que as outras cartilagens e é presente na orelha, no septo nasal, que é essa divisão que a gente percebe dentro do nariz, e na epiglote. E a cartilagem fibrosa, o próprio nome também faz uma referência, ela tem muita fibra colágena, isso faz ela mais enrijecida, mais resistente, e ela existe justamente lá naqueles discos intervertebrais que eu falei entre as vértebras. Já o tecido ósseo é um tecido que já está relacionado à nossa estrutura óssea, não mais de cartilagem, As atuações do tecido ósseo, as funções, são sustentação, proteção, suporte para as partes moles, reserva de íons cálcio, hematopoiese, que é a formação de células sanguíneas, sistema de alavanca, que a gente encontra em vários ossos, por exemplo, no próprio braço, no movimento do braço, e armazenamento de alguns lipídios. A gente também tem presença de células mesenquimatosas, que também atuam na regeneração do osso. Alguns ossos mais especificamente do que outros. Esses ossos, esse tecido ósseo, ele é rico em fibras colágenas, então tem essa resistência aí considerável. Eles são inervados e irrigados, quer dizer, possuem nervos que passam próximos, então isso dá uma certa sensibilidade para a gente. Toda região que passa um nervo, a gente tem mais sensibilidade. E tem um alto metabolismo e capacidade de regeneração por ele ser irrigado. O que é isso? Ter passagem de sangue, coisa que o cartilaginoso não tinha.
Uma célula também importante aí é o que a gente chama de periósteo, que forma um tecido conjuntivo periférico ao osso. Assim como a gente tinha lá o condroblasto lá no tecido, o pericôndrio é um tecido cartilaginoso. E aí a gente também diz que ele é composto de osteoclastos, que vai vir contra um processo de regeneração tecidual, porque são células que já vão estar no processo de destruição do osso quando ele não tem mais recuperação. Por isso que tem esse X aí, porque ele vai contra a regeneração do tecido. Esse tecido ósseo ele tem uma matriz intercelular. O que é uma matriz, né? A gente já falou isso outras vezes. Se a gente está falando de uma célula e o conjunto de células forma um tecido, esse tecido é composto de várias células e no meio de células tem uma matriz, né? Essa matriz intercelular, ela tem uma parte inorgânica e uma parte orgânica. A parte orgânica, ela é composta de colágeno e glicoproteínas, que dá resistência a esse tecido ósseo, e a parte inorgânica é onde a gente encontra diretamente os próprios minerais, os próprios compostos, né? Em que a gente tem 50% de íons de cálcio e a outra parte de hidroxiapatita. Essa hidroxiapatita é uma substância que causa rigidez nessa estrutura óssea, né? Está super relacionado à rigidez cadavérica, né? Quando o indivíduo morre, né? E esse metabolismo vai reduzindo e a gente vai ficando enrijecido, né? Vai ficando duro, né? O tecido vai ficando duro. As células diferenciadas do tecido ósseo são, eu já tinha falado dos osteoclastos, né? Que vão contra a regeneração, mas osteoblastos e osteócitos. Então, ele faz referência ao que a gente falou antes de condroblastos e condrócitos quando era tecido cartilaginoso. Mas a ideia é a mesma, né? Prefixo ósteo já é de tecido ósseo, tá? Blasto tem a ver com formação, embrião, tá? E ócito com tecido adulto. Então, o osteoblasto é um tecido jovem que vai ser formado no início e depois ele vai originar os osteócitos, que são tecidos adultos, assim como eram condroblastos e condrócitos, tá? A fusão de monócitos, que são células sanguíneas da medula óssea, né, a junção deles provoca uma possibilidade de regeneração desse tecido. Eles vão secretar o que a gente chama de colagenase e íons hidrogênio, que formam o que a gente chama de calcemia, que é uma calcificação óssea, né? E a gente tem isso em algumas situações. A estrutura óssea, ela também é controlada por uma questão hormonal, tá? Os nossos ossos eles possuem íons cálcio, né? Já falei isso. Isso faz com que os nossos ossos sejam rígidos, tá? Só que esse cálcio que está nos nossos íons cálcio, ele vem da estrutura sanguínea. Então, existem dois hormônios principais que atuam nisso aí. Então, essa imagem aqui, que tem esse ciclo, ele é fundamental para o entendimento disso. Quando a gente está com um número alto de íons cálcio, uma taxa alta de íons cálcio no sangue, né? O que vai acontecer? A gente precisa levar essa alta taxa de íons cálcio do sangue para os ossos, tá? Então, a nossa glândula tireoide libera a produção de calcitonina. A glândula tireoide fica na altura do pescoço. Ela produz a calcitonina, então ela vai fazer o quê? Ela vai retirar os íons cálcio do sangue e vai jogar nos ossos. Chega um momento que isso chega no limite e aí a gente vai ter uma redução muito drástica dos íons cálcio no sangue, que também é importante, e a gente vai ter o processo inverso, que uma outra glândula chamada de paratireoides, né, são glândulas, né, na verdade, elas vão produzir o hormônio chamado paratormônio e ele vai fazer o efeito inverso, vai retirar íons cálcio dos ossos e vai jogar de volta para a corrente sanguínea. Esse processo a gente chama de feedback negativo ou retroalimentação negativa. O que é isso? É quando nessa questão hormonal existe produção e inibição. Então vocês percebam que um hormônio é produzido, né, estimulado a ser produzido, chega no momento que cessa essa necessidade, ele passa a ser inibido para que outro hormônio passe a ser produzido, tá? Isso acontece com vários hormônios no nosso corpo, tá bom?
Bom, a estrutura dos ossos, ele é composto, né? A gente tem um osso que é compacto e também a gente tem os ossos esponjosos, né? Esponjosos, se você pensar, né? Pensa numa esponja, né? Que é toda perfurada, ela é mais aerada. Isso acontece normalmente, tá? Que a gente encontra lá na medula óssea vermelha e amarela. Aqui a gente tem um osso longo, né? Aqui na lateral, um osso de um fêmur. Vocês conseguem perceber as partes desses ossos. A cabeça desses ossos é chamada de epífise e o corpo desse osso é chamado de diáfise. Nesse caso, um osso longo, tá? Ossos longos são esses ossos mais compridos em tamanho mesmo do nosso corpo. Então, fêmur, tíbia, tá? Então, epífise e diáfise são essas regiões desses ossos. Bom, medula óssea vermelha e medula óssea amarela são duas coisas diferentes, né? Então, estrutura localizada no interior de alguns ossos podendo ser classificada como medula óssea amarela e medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha, ela atua na produção de diversos tipos de células do sangue. Então, fica fácil de lembrar do vermelho por causa do sangue, né? Ela é mais abundante, ela é maior, né, nos tecidos de animais jovens, tá? A medula óssea amarela, ela é rica em células adiposas e tem maior abundância no tecido animal. Então, são coisas diferentes, por mais que a gente use o mesmo termo, né? Medula óssea, amarela é uma, vermelha é outra, não pode confundir. Bom, existem tipos de ossificação. O que é ossificação? É quando esse osso vai... O que ele é ossificar? Ele ficar formado, ele ficar rígido, ele ficar pronto, tá? Então, existem tipos de ossificação diferentes. A ossificação endocondral é aquela ossificação que acontece dentro da cartilagem, porque cartilagens e ossos têm uma certa semelhança, né? Ela vai substituindo gradativamente a cartilagem por um tecido ósseo. Então, inicialmente você tem lá uma cartilagem, né, mais elástica e depois ela fica enrijecida como um tecido ósseo. A morte dos condrócitos, que são aquelas células lá cartilaginosas, faz com que você tenha invasão de vasos sanguíneos e aí ocorra a invasão de células osteogênicas que formam os ossos. Isso acontece muito na puberdade. Por isso que a gente tem aquelas dores que as pessoas vulgarmente chamam de dor do crescimento. Bom, por último, o tecido hematopoético, prefixo hemato é tudo que tem a ver com sangue, tá? Então, o tecido hematopoético também pode ser chamado de tecido sanguíneo, tá? Ele é composto por uma matriz extracelular, que é o plasma sanguíneo. Esse plasma ele compõe o sangue, né? Então, ele é composto de água, sais minerais e diversas proteínas. E uma outra parte do nosso sangue, fora o plasma, são os elementos figurados, em que a gente tem células sanguíneas, tá? Então, uma parte a gente tem água, sais minerais, proteínas, a outra a gente tem as próprias células sanguíneas em si. Bom, a hemacitopoiese é a formação das células sanguíneas, desculpa. Ou hematopoiese, tanto faz, tá? Essas células sanguíneas a gente pode generalizar como hemácias, leucócitos e plaquetas, tá? Essa hematopoiese, ela acontece dentro da medula óssea vermelha que a gente falou anteriormente, tá? Isso acontece tanto no feto, quanto na criança, quanto no adulto, de forma um pouco diferente, mas ela vai acontecer, tá? As nossas células sanguíneas, né, algumas mais do que outras, têm um tempo de durabilidade, de vida curto, então a gente precisa produzir novas células sanguíneas. A função desse tecido hematopoético é promover o transporte, né, de nutrientes, excretas, calor, gases e hormônios, já que esse sangue passa através dos nossos vasos sanguíneos.
e também produzir a defesa do nosso corpo, fagocitando, né, englobando células estranhas, vírus, bactérias, protozoários, qualquer agente patogênico, e também produzindo anticorpos que vão nos proteger contra várias doenças infecciosas. Bom, as hemácias são as células que a gente produz e que transporta o oxigênio pelo corpo, tá? Então, ela é uma célula fundamental, importante. Ela é uma célula anucleada, diferente da maioria, né, que são células nucleadas. As nossas hemácias são anucleadas, tá? Isso faz com que ela tenha um tempo de vida mais curto, tá? Então, de tempos em tempos, essas hemácias morrem e novas são produzidas. Além de anucleadas, elas são circulares e bicôncavas, em termos de formato, né? Possuem a presença de uma hemoglobina, que é um pigmento que faz dela ficar vermelha, né? Porque tem ferro, né? Íons ferro e proteína. E elas têm a durabilidade de mais ou menos 100 dias. Então, a cada 100 dias, a gente vai renovando essa produção de hemácias. A eritropoiese nada mais é do que essa formação das novas hemácias que acontece no baço e no fígado. Por isso, são órgãos fundamentais, tá? A junção da hemoglobina, que é esse pigmento, com o oxigênio, forma a oxihemoglobina, que é importante para o transporte de gases no nosso corpo e facilita o nosso processo respiratório, vai melhorar a circulação do nosso sangue. A contagem, normalmente, de hemácias no nosso sangue, ela varia entre 4,5 e 5,5 milhões de milímetros cúbicos. Então, se a gente fizer um exame de sangue, você vai lá olhar, ele vai mostrar lá qual é esse padrão e a gente vai conseguir perceber se ela está baixa ou se ela está alta, tá? Uma baixa de hemácias pode causar o que a gente chama das anemias, né? Só que tem que tomar cuidado que anemias são muito diferentes, né? A anemia ferropriva é uma anemia que faz uma referência também a uma baixa de íons ferro, tá? A anemia perniciosa já tem a ver com a carência de vitamina B12. A anemia falciforme, ela já tem a ver com uma doença que é mais genética. E a anemia megaloblástica tem a ver também com algumas proteínas, presença de algumas proteínas. Não só a baixa de uma hemácia pode causar um problema, a alta de uma hemácia também pode causar um problema que a gente chama de policitemia. E aí seu corpo começa a ter uma série de reações que podem ser uma tentativa de melhorar a condição do seu corpo, já que ele está numa alta. E existe um limite, né? Para tudo existe um limite. Já os leucócitos são as nossas células brancas, né? Já que as hemácias eram as células vermelhas, os nossos leucócitos são as nossas células brancas, que fazem a função de defender o nosso organismo, né? Contra a ação de agentes estranhos. Ela tem formas muito variadas, não são iguais às hemácias. Uma baixa de leucócitos causa o que a gente chama de leucopenia e uma alta de leucócitos chama o que a gente chama de leucocitose. A média dos nossos leucócitos, de uma maneira geral, é de 6.000 a 10.000 milímetros cúbicos. Então, observando como é bem menor a quantidade do que as hemácias, né? E aí a gente tem o que a gente chama de fagócitos e linfócitos. São duas linhagens diferentes de glóbulos brancos, tá? Isso tem a ver, muitas vezes, com o formato, tá? E com a função. Os fagócitos a gente tem lá basófilos, eosinófilos, neutrófilos, mastócitos, macrófagos, monócitos e células dendríticas, cada um com a sua função. As células que a gente pode dizer que têm mais importância aqui são os macrófagos, né, que são células que fagocitam, né, englobam agentes estranhos, elas englobam vírus, bactérias, seja lá o que for, e mostram esses vírus, por exemplo, para o nosso corpo, para que a gente produza anticorpos, tá? Bom, os monócitos geram macrófagos, tá? Os neutrófilos também fagocitam agentes patogênicos. Eosinófilos estão muito relacionados com a relação de alergias, tá? E algumas infecções. Basófilos também tem a ver com essa relação de processos alérgicos. Então, cada uma com a sua função. A linhagem dos linfócitos são aquelas que tendem mais à produção dos próprios anticorpos, tá? Então, o linfócito B produz os anticorpos e diferenciam-se em plasmócitos que vão secretar, eliminar os nossos anticorpos.
Linfócitos T, eles promovem a formação de células da nossa base, da nossa imunidade, que são células CD4 e CD8. Então, por exemplo, o vírus da AIDS é um vírus que ataca principalmente essas células CD4, esses linfócitos T CD4, por isso a gente tem tanto problema de imunidade, né, num processo relacionado à AIDS. E as células natural killer são células que destroem células infectadas por vírus. Ela faz o que a gente chama de apoptose, que é uma morte cerebral programada. Ela meio que se destrói para controlar a infecção no nosso corpo, né? Como se fosse um suicídio celular. E as plaquetas, por último, que são chamadas também de megacariócitos, que na realidade não é uma célula específica, né? Ela é formada por fragmentos de células, também são anucleadas. A formação delas é de glicoproteínas, isso faz com que ela funcione como uma cola, né? Ela tem uma capacidade adesiva e ela é responsável pela coagulação do nosso sangue. Então, quando a gente tem algum tipo de machucado, de ferimento, né? A gente tem plaquetas que se unem, né? E formam a liberação de uma proteína chamada tromboplastina. Essa proteína se liga a íons cálcio, transformam isso numa outra proteína, né? Se junta numa outra proteína chamada trombina. Essa trombina se modifica, protrombina se modifica em trombina, junta mais ainda com os íons cálcio e forma um coágulo, né? O coágulo é o que tampa, né, o sangramento. Por isso a gente não pode tirar a casquinha de machucado, porque ele está ali justamente para cicatrizar. Toda vez que a gente for tirar essa casquinha, mais sangramento vai acontecer. Esse processo é um processo de cicatrização necessário, tá? Então, tá vendo os íons cálcio aqui? Por isso que lá atrás eu falei que também a gente precisava dos íons cálcio no sangue, não só nos